Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Ilhéus Eventos, retornando aí em 2024 para a nova temporada. Recebemos semana passada José Nazal, memorialista, historiador aqui da nossa cidade, fotógrafo, muito competente. E hoje, mais uma figura ilustre aqui, nosso queridíssimo pastor Gilmar Bonfim. Pastor, uma honra tê-lo aqui conosco no Ilhéus Eventos. Seja bem-vindo. Gostei você ter aberto o programa. Oi, Que é uma gente! marca registrada sua. Que é uma marca Oi, nossa na gente! cidade, né? É verdade. Ô, Johnny, é uma alegria estar com vocês aqui, Gabriela. Prazer todo nosso. É impossível esquecer, né, Gabriela? Por causa da minha filha também, que chama-se Gabriela. É uma honra estarmos nesse programa tão lindo, para a gente desenvolver alguns assuntos de interesse da sociedade. Iremos sim. Pastor, antes de tudo, saber um pouquinho da história do senhor, que o senhor é gaúcho. É gaúcho, né? Não, Você não é gaúcho? não. Sou baiano. Você é baiano? É. Nascido na Bahia? Não, Os não. gaúchos não acreditam que eu sou baiano. E os baianos Para mim isso é não novidade. acreditam que eu sou gaúcho. É o contrário, né? O senhor não é gaúcho. Não, mamãe nasceu aqui. Mamãe é de Ilhéus. É de Ilhéus, mamãe. E o Isso. pai? E meu pai é de Porto Seguro. Então, Todos da Bahia. então os dois se encontraram lá em Porto Seguro, tal, se casaram. Eu nasci em Porto Seguro e de lá meus pais vieram para cá. Então eu sou praticamente eu sou ilhense, né? Se pergunta você é da onde? Sou de Ilhéus. É o quê? Não desprezando Porto Seguro, que eu só fiz nascer lá. Sim. E aí eu vim criancinha para cá, me criaram, né? E, E a vida toda tá aqui. a vida toda não estou aqui, né? Não estive aqui. Eu passei um tempo em Belo Horizonte, passei um tempo em Salvador, na Marinha, eu fui soldado da Marinha, fui, fui marinheiro. Olha só. Depois eu fui para Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte, interno. Depois que eu terminei o seminário, Os seus pais eram cristãos? meus pais, eles da fé. Quando me converti, eles se converteram também junto comigo, né? Os meus irmãos, meus 7 irmãos, né? Todos nós aceitamos a fé, né? Pode E continuar. daí eu fui para de Belo Horizonte, eu fui para Rio Grande do Sul. É isso aqui. Eu trabalho Ah, aí então de o lá, gaúcho do veio Rio Grande do daí. Sul, pelo fato de ter casado com uma gaúcha linda, maravilhosa. A irmã Valcica, ela que é gaúcha. Ela, Eu sabia. aprendendo Tá. também. É um mistério revelado. a Gilda é gaúcho. Gil também é gaúcho. Gilda é E Gabriela, baiana. Gabriela nasceu na terra. De Gabriel. Quem tinha que estar por aqui, né? Ela é. Quando é que o senhor descobriu, em que momento da sua vida você descobriu a vocação para ser pastor? Eu fui um chamado, né? Aos 17 anos eu me converti. Eu estava ali em cima do viaduto Catalão, com aqueles momentos de depressão da vida. Eu fui ali para acabar com a minha vida ali, Johnny. Sério? Foi aí engraçado, mas eu não tinha, por exemplo, motivo nenhum. E tão novo, né? Novo, bom, pais maravilhosos, família maravilhosa, mas cabeça, coração, só Você Deus, vê como é questão de só Deus depressão, né? conhece, Motivo né? nenhum, Não tem aparentemente. motivo. E o senhor já frequentava a igreja antes dos seus 17 anos? Não frequentava. Eram pessoas de fé, A mas não igreja- frequentavam. a gente gostava, a gente sempre foi religioso, mas nunca tivemos uma experiência assim, tá? Sim. E a fundação da Igreja Batista Missionária aconteceu em que ano? Que eu me lembro, ela começou na laje, não? Começou na Laje, né? Eu acho Eu lembro que o disso. pastor Erinaldo ele começou na 2 de julho, aqui pertinho. No caso, a missionária era o pastor Reinaldo antes? Ele organizou a Igreja Batista Missionária, né? Junto com o pastor Apolônio. E aí a equipe que estava com ele estava viajando para João Pessoa, porque ele tem uma vocação de mestre, né? Ele foi para o seminário. E aí eu aceitei o convite para vir para cá. Assim que a igreja se organizou, né, nós viemos para cá. Então, praticamente, a gente é o pastor há 32 anos, né? São 32 anos de igreja. E aí, a Reni, o Massara, toda essa turma que você conhece, quando você chegou na igreja. Desde pequenininho da igreja, desde 15 anos. Olha. E foi a partir dos seus 17 que você aceitou Jesus, mas quando que o senhor começou mesmo a iniciar como pastor?
Eu fui novo para o ministério. Eu tinha, acho que 23 anos. Mas, complementando, no caso, você 24 pastoreou antes, em outras igrejas, antes de fundar a missionária, antes da missionária? Sim, sim. Eu pastoreei 5 anos como missionário em Cruz Alta, na cidade de Cruz Alta. Cruz Alta é a cidade do Érico Veríssimo, né? Do famoso escritor Érico Veríssimo. Eu pastoreei lá 5 anos, né? De lá eu tive um chamado para ir para o sertão. Daí eu fui pastor na cidade de Olindina por 5 anos também. Eu até achei que meu ministério seria 5 anos em cada lugar, né? Quando deu 5 anos aqui, Johnny, eu digo, rapaz, acho que daqui a pouco eu tô Tem indo. outro chamado, mas acabou. Não, aí Seu chamado era aqui mesmo. era aqui mesmo, justamente. E, De lá para cá, eu firmei meus pés aqui, com família e tudo direitinho, né? Graças a Deus. E a gente tem tocado a vida, né, da Igreja Batista Missionária, que é uma igreja maravilhosa na cidade. a igreja passou por algumas sedes. Começou na Laje, depois foi ali para o Café Polar. Quando nós estivemos aqui, eu lembro que seu avô é que administrava a laje. Quando a gente chegou para aqui, Gabriela, a igreja não podia pagar nenhum aluguel para o seu avô. Seu vovô Davi, lembra? Sim. Ele não sabia, mas não são sabia. as revelações, né? Da vida, né? E aí a gente conseguiu se organizar. Dentro de um ano, eu passei da porta do Café Polar. do Café Polar. Aí eu vi Deus falar comigo, aluga esse prédio aí. Aí eu digo, mas Senhor, se eu não tenho dinheiro para pagar um salário, estou lutando para pagar um salário de aluguel aqui, como é que eu vou pagar 5? E aí eu fiz umas provas com Deus, né? E quem é dono não sei se é até hoje, é a família dos Kaufmann, né? Do café ali dos Lins, e uma família muito rica. Se alguém da família se converter e eu tiver acesso a eles, eu acho que vai ficar o caminho aí. Aí Ruth se converteu, mas Ruth você conhece, Sim, né? sim. O Ruth é mãe de Cíntia? É mãe de Cíntia, viu que tá tudo dentro Tá do... tudo Tudo interligado. ligado. Tudo interligado. A vida da gente tá Deus tudo trabalha dessa interligado forma, aqui, né? né, Johnny? Com certeza. Aí a mãe de Cíntia se converteu. E ela é o quê? Irmã de Judas Lins, do Café Polar. E aí, Ruth era terrível, né? Na questão espiritual, né? E ali Ruth se converteu, a gente tratou da Ruth tudo direitinho, ela se libertou daqueles momentos sérios espirituais. E eu digo, Ruth, eu estou precisando falar com seu irmão. E ela disse, eu te levo lá para falar com Judásio. E aí eu fui. Quando nós entramos, o Judásio tomou um susto, porque Ruth estava em tratamento naquela época. Estava em tratamento. Eu disse, minha irmã é você. Aí se abraçaram, choraram, foi um negócio muito lindo. O que é que te traz aqui, minha irmã? Eu trouxe meu pastor aqui, meu pastor quer alugar o seu prédio. E aí ele disse, não, mas é o seguinte, o prédio está todo abandonado lá. Digo, não tem problema, a gente vai arrumar aquilo lá. Era uma boate, tudo escuro, tudo uma situação, né? Não sei se você pegou aquela parte lá, não? Peguei também, tinha até em cima, aquela parte de cima. Você lembra? Tinha parecendo uma arquibancada, Aí né? tem um camarote. Um camarote. Aí nós arrumamos lá, ele cedeu para nós. E ali o trabalho, ele sempre cresceu. A missionária tem uma vocação de Deus de abençoar a cidade, todos os ministérios. Deus nos levantou para isso, né? E aí cresceu. Ali não coube mais lá. Aí foi para o terminal. Aí nós fomos para o terminal, onde é a Laninho hoje. Ninho lá. Ninho lá. Entendi. Uma curiosidade, a igreja, ela fica só aqui em Ilhéus mesmo ou tem outras cidades também? Não, igrejas batistas missionárias tem vários lugares. Aqui nós temos as 5 igrejas aqui. Sim. A nossa, 6 igrejas. Né? Que bom. Aí nós temos nos bairros e tal. Que são as congregações, né? São as congregações. Tem a sede e as congregações. É. Aí do terminal, que também estava abandonado ali, né, pastor? O terminal estava tudo abandonado. Você vê que a gente tem um dom de restaurar. Aí os camaradas disseram assim, a gente aluga, mas olha como é que está o teto. Olha como é que está isso. Aí nós entramos e nós reformamos todo aquele prédio,
tudo, coisas, emadeiramos ele, tudo direitinho, a gente deixou ele em ponto de habitável, né? Daí, depois nós tivemos aquelas lutas, né, na época do governo de Nilton Lima, e tinha um pessoal que destruiu aquela parte toda ali, uns projetos que tinha meio louco, né? Que eu acho que era um projeto meio louco, que aquilo ali, se fosse hoje, o pessoal tinha aproveitado os carros antigos, os restos de locomotiva, as coisas, os ferros que tinha de uma fábrica, da primeira fábrica das Américas, né, da América do Sul, da questão de cacau, essas coisas. E aí foi uma guerra muito grande, porque eles vieram para cima da gente, da igreja, e vieram com aquelas coisas, parecendo a guerra do Iraque daquela época, coisa. A gente ficou no meio daquelas coisas todas ali, e a gente teve que se defender, ficar no meio das máquinas, era coisa de filme de terror, terror, Eu lembro, né? teve até uma campanha para comprar um novo terreno, teve tudo isso. Foi. E hoje, de uma maneira definitiva agora, né, funciona ali no Malhado, do lado do Colégio Estadual, Na Avenida CM 819, onde era a Igreja Batista Memorial. Memorial. Então nós vivemos de milagre, Gabriela. Aí vem o outro milagre, que eu acho que quero muito honrar aqui o pastor Abraão, que viu a nossa necessidade. Você observe, quando Deus quer usar, Deus usa quem Ele quer. Foi trazer um homem muito conservador. Eu disse: Gilmar, nós conhecemos o seu trabalho na cidade. O trabalho da Igreja Batista Missionária com família. Que é uma das principais igrejas da cidade, de fato. É um trabalho muito lindo da igreja. Pioneiro, inclusive. Pioneiro. Então, o que acontece? Aí o pastor Abraão disse: eu vou lutar por vocês. E o pastor Abraão levou, então, a Igreja Batista Memorial a vender para nós o templo que eles estavam construindo o novo templo deles lá. Generoso, né? Aí foi algo assim, daqueles livros americanos que a gente lia, que quando estava começando o ministério e tal. Aí aconteceu com a gente, o milagre da gente comprar, dividir, enfim, foi uma entrada, mais umas prestações que nós pagamos, tudo direitinho, e aí nós reformamos a igreja. A igreja, hoje, se você entra lá na igreja, é uma coisa de cinema a igreja. Toda cadeiras bem organizadas, o sistema de som, bateria, iluminação, bateria embutida, tudo. Aí o pessoal da Memorial que passa lá faz assim: ô pastor, que coisa linda. Eu digo: não, eu tenho que honrar vocês, porque vocês nos honraram, né? E nós estamos procurando fazer sempre o melhor pela comunidade e honrar também a Igreja Batista Memorial. Os irmãos que passam lá têm um orgulho muito grande de ver o trabalho fluindo. Falando de igreja, de religião, de cristianismo, você acha que o evangelho hoje, ele está, eu digo assim, perante o mundo desgastado? John, é o seguinte, Porque a gente vive num mundo de haters na internet, né? Às vezes acontece o seguinte, o mundo é muito cheio de modismo. Eu digo, hoje é mais difícil ganhar almas para Jesus, hoje é mais difícil evangelizar, hoje é mais difícil ter acesso às pessoas. Eu acho que hoje está mais fácil. Por exemplo, eu tenho um programa, por exemplo, você tem o seu programa aqui que todo mundo ouve na cidade. Então, eu tenho meus cultos transmitindo. Quando que existiam os cultos transmitindo? Não tinha. Você tinha a rádio e tal. Quando as pessoas vieram me oferecer a rádio, eu digo, hoje, na minha condição, eu não preciso mais da rádio. Eu preciso da rádio, mas não... Porque hoje eu tenho, por exemplo, a transmissão do culto todo domingo, de manhã e domingo à noite eu tenho a transmissão. Você fala das facilidades, né? As facilidades. De chegar a mensagem. Então, nós hoje temos o YouTube. Então, o YouTube nós já temos agora, através da Sofia de Lucília, né? Da pastora Lucília, que eu chamo ela de Sofia Spielberg, né? Que ela faz a direção. Ela já organizou o YouTube, então tem as mensagens. Nós temos o Instagram. Então, nós temos um trabalho social, então não trabalha quem não quer. Então, eu vejo assim, quase todas as comunidades hoje têm o seu trabalho estabelecido. Entendeu?
Então, tem coisas assim que é secreto. Não que a igreja é secreta. Por exemplo, você não vê um trabalho assim maior de comunicação, por exemplo, nas igrejas tradicionais. Mas quando você vai lá no culto, né, da Memorial, da Lindinópolis, do querido pastor Pedro, né, tal, você vê do pastor Francisco, coisa, as igrejas estão cheias, né? Hoje a Igreja Batista Missionária, ela tem, no domingo ela tem 2 belos cultos. Nós temos um culto da manhã das 9 às 10h30 e temos outro culto das 18h30 às 8h30, nos horários bem cômodos, né, para a pessoa chegar cedo e a pessoa também dormir mais cedo para quem trabalha. Aí todos, quando a gente começou depois da Covid, nós começamos com 50 pessoas. E como é que foi esse processo durante Durante a Covid. a pandemia? Então, é isso aí que você vai entender que a gente tinha uma equipe, né? Eu, George, a pastora Lucília, Manuel, a pastora Valci, pastor Gildo. Nós não deixamos a peteca cair. Nós tivemos culto todos os dias pela internet. Sim, por live, né? Por live. Então as coisas estavam quebrando ali, a gente. Eu lembro que teve uns embates também por questões de permitir, né? Alguns Aí cultos, eu foi, lembro, teve essas situações. foi uma dificuldade assim muito grande, porque as Que pessoas. colocava os templos religiosos como essencial, Sim. né? Foi, a luta nossa foi essa, né? E a gente enfrentou, por exemplo, os vereadores da época. Eu fiquei como líder, pastor da cidade, que fui líder da associação da AMEI, né? Eu fui o representante. Fiquei sozinho no meio de 11. E eles diziam, não, nós não vamos liberar. Digo, a igreja é uma porta de oração para quem quer. Nós vamos respeitar, nós sempre respeitamos o número, os asseios de entrada, a largura do lugar, os tamanhos, né, o espaço. Digo, nós vamos trabalhar. Então foi uma luta muito grande. Mas eu lembro, né, que o Ivo nos ajudou bastante. O vereador Ivo, a gente se reuniu com o doutor Pedro, a gente esquematizou um projeto de saúde, né, junto com o doutor Pedro, que era a autoridade máxima aí desses negócios. O doutor Pedro chegou e disse, não, o que vocês estão vocês têm condições de fazer isto? Digo, nós temos, doutor. Então não temos como proibir isso. E convenhamos que Ele acreditou em você. Não, eles acreditaram. Ele acreditou, Gabriela. Mas acontece que a turma que estava da política, que a gente conhece da política, né? Um pouquinho, né? Que eu fui assessor de o senhor chegou a cogitar ser candidato a prefeito? Fui pré-candidato. Foi pré-candidato, mas não chegou a efetivar. Não. Aí o que é que acontece? Quando eles viram que a gente ia conseguir, porque não sei o que, nós estamos com vocês. Não, vocês não estão com a gente. É porque vocês já sabem que o doutor Pedro vai aprovar o projeto das igrejas. E aí eu disse para eles, os vereadores, gente, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para a Igreja Católica, eu estou pedindo para o Centro Espírita, eu estou pedindo para as religiões afro e para a igreja evangélica. Eu estou pedindo para todos. Sim. Como Jorge Amado, quando ele foi deputado, ele instituiu uma lei que nós nos beneficiamos, todos nós evangélicos nos beneficiamos da lei dele. Tá entendendo? Então não existiu nenhum tipo de preconceito. Não, eu fiz um negócio dentro de uma lei e da lei do amor. Sim. Para que o padre tivesse seu culto, a sua missa, né? O espírita tivesse a sua reunião, enfim, né? As regiões, religião de matriz africana, todo mundo. Aí eles viram que a gente trabalhava dentro certinho das coisas e nós rompemos, né? Graças a Deus, rompemos. Aí o governo de Mário, na época, através da Secretaria do Meio Ambiente, fez os processos todos e a gente conseguiu as liberações.
Aí foi uma festa, né? Ah, que Uma festa, né? Graças a Deus. A igreja, o senhor se envolve com essas questões políticas hoje em dia? Se posiciona localmente? Rapaz, Como é que o senhor visualiza isso? Da igreja apoiar algum candidato? O que quer queira ou quer não, o senhor é um líder espiritual ali. Você eu tem... acho que vai muito assim do líder, do momento, entendeu? A igreja nunca foi presa, por exemplo, a uma pessoa. A igreja sempre, ela observou quem é o candidato. Aí o pessoal, a gente nota que o pessoal, a tendência do pessoal é mais por fulano e tal. E a gente respeita muito. Eu sempre, inclusive na eleição para presidente, nós assumimos uma responsabilidade de chegar na frente do pessoal e dizer, irmãos, é o seguinte, nós vivemos uma democracia. Aqui, quem quiser votar no Lula, vota no Lula. Quem quiser votar no Ciro, vota no Ciro. Quem quiser votar na tablet, vota. Tablet. Pegou, né? Aí eu, e aí você eu volto no Bolsonaro. Nós tivemos um respiro. Rapaz, aquilo deu uma respirada no povo, né? Porque de repente, Eles esperam, de repente, uma postura mais uma dura, né? orientação. Eu acho que foi o caminho melhor que nós tivemos, né? Entendeu? Tem sido bom. Então a gente ajudou bastante há algum tempo a deputada Ângela nos processos. Eu agradeço muito a ela pelo período que a gente passou junto, assim, mas tudo tem um. Eu acho que política é um momento, né? Sim, uma fase. É uma fase. Uns vão, outros voltam e tal, aquela situação, aí a gente vê o retrato da cidade, o que pode ser melhorado, e aí a gente se organiza, tá? Mas aí. Pastor, a Bíblia, falando da Bíblia, a Bíblia é muito dito que é questão de interpretação, né? Sim. Como é que o senhor lida com outras religiões? Por exemplo, o adventista, ele não come carne de porco, o testemunho de Jeová, ele reconhece Deus, né, Jeová, mas não reconhece Jesus como filho. No cenário geral, como é que o senhor visualiza isso? E, É, e, é e, importante e essa como, pergunta. e como seria, por exemplo, no arrebatamento, no juízo final, essas pessoas, como é que Deus julgaria essas pessoas? Então, eu acho que é o Santo Deus, o Eterno, que conhece todo mundo, né? Eu acho que nós somos uma família de um grande pai, uma família grande. Então, não é a nomenclatura, não é uma situação, coisa, porque é o seguinte, Deus tem, desde os tempos antigos, que Deus tinha pessoas que amavam a Deus acima de todas as coisas, né? A gente encontra, por exemplo, quando Balaão, aquela experiência de Balaão, né? Que foi que foi convidado por Balaque para amaldiçoar Israel. Balaão era um homem de Deus, ele temia Deus. Mas Balaão balançou-se por causa do dinheiro, né? E aí Deus permitiu que o anjo ficasse na frente da jumenta e Balaão, a jumenta viu, a jumenta viu o anjo e Balaão não viu. E aí pela segunda vez a jumenta apertou o pé dele na estrada que tinha aquelas tipo aquelas fazendas que tem as pedras uma em cima da outra, aí o caminho era estreito. Aí ele ficou tão bravo com a jumenta. Ah, se eu tivesse uma espada, eu te mataria, sua jumenta. Aí a jumenta abriu a boca assim. Eu sou sua jumenta que carrego você todo esse tempo. A jumenta, rapaz, era alfabetizada. E sabia contar e sabia falar, a jumenta. E falou com ele. Ele ficou apavorado quando Deus tirou as vendas dele, que viu o anjo, né? E aí Deus mandou que ele seguisse o caminho dele, não amaldiçoasse Israel. Então a gente encontra Moisés, o sogro de Moisés, né? O pai de Zípora. Ele era uma pessoa temente a Deus. Então, em todo tempo, você vai ver a história de Abraão, ele se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque aparece na vida de Abraão sem ninguém ter falado nada. Ele aparece assim como um enigma.
e era um sacerdote do Deus Altíssimo, né? Das coisas. Então Deus tem pessoas assim. Facilidade que fala o nome de um de outro. É isso que eu ia perguntar. O senhor, como evangelista, tem um conhecimento muito grande. Esse conhecimento veio a partir de estudos ou de vivências também, conforme ao longo desses anos? A vivência com a Bíblia, já li a Bíblia várias vezes, né? E era uma pergunta também. Muitas vezes, já li a Bíblia, muitas vezes. Nessas várias vezes, eu li na ordem, é aleatório, como é Não, que... já li por ordem, né? Ultimamente eu leio a Bíblia assim, por temas. Sim. E tal. Até estava pensando hoje, né? Toda vez que a gente acorda, a gente fala com Deus. Primeira coisa que tem que fazer é respirar. Você respirar, se encher de Deus e você ter pelo menos um versículo. Quantos dias tem um ano? Esse ano vai ter quantos dias? 366, né? Porque tem 29 agora. Fevereiro. Se você ler um versículo por dia, do ano você vai ler 366 versículos. Às vezes não faz essa soma, né? É O poder do hábito. o poder do hábito. O meu trabalho, por exemplo, de fazer um trabalho interno no seminário, que eu fui interno, estudei, né? Interno, então a gente tem uma vantagem assim, muito grande nessas coisas. Mas eu sempre fui de ler, de examinar, de buscar, de estudar, entendeu? Eu gosto de uma vida natural. Sim. O senhor já fez palestras também? Acredito que já, né? Muito. Palestra, desculpa, né? Tanto no Brasil, fora do Brasil. Já palestramos nos Estados Unidos, na Bélgica, na Itália, Suíça. Esse aí perdeu a oportunidade de falar francês. Eu até deixei ele aprender a falar, mas ele não E com o professor em casa, né? Professor em casa, né? E aí, Portugal, já estive muitas vezes em Portugal, enfim, tal. E o senhor continua palestrando? Na Inglaterra, acho que umas 5, 6 vezes já estive palestrando na Inglaterra. Mas é uma coisa assim, entendeu? Que eu vejo a vida assim, uma coisa assim muito, muito natural. Por exemplo, é como você plantar uma árvore, certo? Você plantou uma árvore e a raiz ela vai lá para baixo e o caule vai crescendo. Então, você não vê a raiz crescendo, vê? Mas está crescendo. Mas ela está crescendo, né? Você pega ali o cedro do Líbano, por exemplo, você pega o cedro do Líbano. Ela cresce, durante um tempo, ela cresce 1 metro para baixo, para poder crescer Alguns centímetros. 10 centímetros para cima. Mas é uma coisa natural que tem que acontecer. A vida da gente, para nós, é uma coisa natural. Claro que eu não vou te induzir, mas eu quero te dizer uma coisa. Você pega um carro, já dirigiu o carro manual, certo? Sim. Câmbio manual. No automático, você já está aqui na sua cabeça que você vai colocar as marchas, certo? Sim. E o volante direitinho. Eu não dirijo ainda, não. Não dirige, né? Então, hoje eu tenho um carro automático. A gente joga para trás, ele vai para frente, joga para trás, ele vai joga para lá, ele vai para ré. E aí só vai. Então, quando se faz um negócio desse, você está no automático. Ah, será que eu vou acertar se eu acelerar o carro? Não, ele vai obedecer tudo que você está fazendo depois que você colocou a marcha. A vida da gente deve ser assim, algo assim natural na vida da gente, sabe? De progredir, de você encontrar a pessoa certa, a pessoa amada, e a vida vai, os filhos vêm, os netos vêm, tô nessa fase, né? De ter meus netinhos e tudo. Então, eu acho que tem coisas que são assim. Então, as palestras, os livros que vieram, para mim são simplesmente coisas naturais da vida. São quantos livros? Você pergunta isso? Não, pode perguntar. São quantos livros já escritos? 8. 8 livros. Caramba. Tem um que eu comentei com a Gabi mais cedo, que é um dos que eu mais me recordo. Você lembra de alguns outros, mas o Ponto de Contato. Foi muito marcante para mim na época. Foi bem interessante. Gerou uma repercussão grande. O Ponto de Contato é O senhor, nos dias de hoje, continua mantendo ainda, literalmente, tudo que está nele, em relação à opinião?
Sim, eu acho que tem coisas bíblicas Faça ali. até uma visão geral, porque a Gabi não conhece, por exemplo. É. O Ponto de Contato, ele é um livro que fala... O ponto de contato foi uma experiência espiritual que eu tive com um policial, um endemoniado, né? Estava endemoniado. Tava perdido. E aí ele era um cara possuído. Sim. Então ele dava trabalho à polícia, à corporação. O delegado lá me conhecia e disse, Gilmar, deu um jeito em fulano, né? Eu achei que era fácil, né? Dar um jeito em fulano, né? Eu me considerava, na época, um exímio expulsador de demônio. Eu gostava, né? Desses negócios. Um dia tinha um demônio lá, eu tava lá para poder expulsar. Misericórdia. Era um negócio assim. Aí eu fui tratar desse moço, mas era uma legião de demônios que tinha com ele. Então, tudo que ele tinha era consagrado aos demônios. Misericórdia. Jamais. Eu Tudo, tenho tudo. medo dessas coisas. Até as roupas íntimas da esposa. Então possessão não existe. Possessão existe, claro. Porque a Igreja Católica, se não me engano, não faz mais, né? Eles não... Não, eles fazem, é porque é mais raro, né? Sim. Os demônios hoje parece que estão mais educados, né? É mais sabido, Porque é um prejuízo ele ir numa igreja e se manifestar, né? Aí ele disse, rapaz, se eu me manifesto lá, vou levar fogo, vamos descobrir, é melhor eu ficar quieto, né? Mas aí o livro aconteceu de um milagre de Deus, né? Porque eu tive a mensagem, vi como é que as coisas é natural, que eu acho que deve ser. Eu gravei uma fita e eu mandei para o seminário algumas pessoas lá de Olindina. A Vera, o Antônio José, a Rita, uma turma, eu acho que foram uns 5. E aí a Vera, que é pastora hoje, levou aquela fita para a igreja da Lagoinha. Olha como é que é as coisas. E um dia, reunido com os pastores lá da Lagoinha, em Belo Horizonte, disse, nós precisamos de uma palavra assim, assim. Aí Vera disse, olha, eu tenho essa fita. Foi meu pastor lá no sertão. E você vê, quando que alguém do sertão, rapaz, poderia chegar na Lagoinha? É um milagre, Johnny. Aí eles ouviram a fita. Os pastores de libertação, pastor Ronaldo com a equipe e tal. Aí ele disse, Vera, eu gostei dessa fita aqui do pastor Gilmar, a gente pode trazê-lo? Quando eu recebi o convite, eu achei que era piada, rapaz, que era mentira, era brincadeira. É porque ela ganha uma igreja muito grande, que é daquele grupo Diante do Trono. Aí justamente estava famoso aquele... Tava no auge, né? A Ana Paula, que eu conhecia, a Ana Paula menina, solteira, a Mariana, solteira, André Valadão, conhecidos, todos jovenzinhos. Eu fui para Lagoinha, aí eu fiz 3 dias de ministrações no ministério. E quando terminei, eu vi algumas pessoas sorrindo, né? Rindo, olhar para mim e dava risada. Rapaz, foi o que eu disse de errado aqui. Aí eles me abraçaram, não, pastor, não tem nada de errado. É que nós fazemos parte somos da igreja e somos empresários na área de saúde. E nós resolvemos te dar um presente. Aí, em vez de eu sorrir, aí eu fui chorar, né? Uhum. E aí eles mandaram produzir o meu livro, me deram de presente para iniciar o meu ministério com literatura, 3.000 livros de doação. Nossa. Nossa, Deus, só o que eu vendi de livro para a igreja da Lagoinha Então, e seu primeiro livro foi o... o Pontos de Contato. Sim. Eu acho que eu vendi na região de Belo Horizonte, em 10 anos, eu vendi uns 50 mil. Caramba. 50 mil livros. Aí é daí que eu tenho a minha vida, independente de dinheiro de igreja. Sim, Aí foi sim. que eu construí minha casa com as viagens, eu viajei. Inclusive, é uma característica que eu acho incrível, e que o senhor lida com essa questão de dinheiro muito tranquilamente. Normal, pra mim. Sempre foi, eu percebi nas pregações que o senhor é muito objetivo É. no que é dízimo, no que é oferta. E eu pergunto, como é que o senhor visualiza também, que é até aquela pergunta que eu falei do desgaste do evangelho, nesse Sim. sentido. Essas figuras que aparecem na internet, pastores que exageram até. Como é que o senhor... Eu sou muito real com a igreja. Eu acho que eu falo com os irmãos. Irmãos, aqui ninguém é obrigado a dar dízimo.
e proibir os irmãos de ler Malaquias 3:10 lá e ficar pisando em cima, né? Trazei todos os dízimos da casa do Senhor e tal, tal. E aí entra lá, roubarás o homem a Deus e tal. E aí a pessoa pega aquele roubará, você não dá o dízimo, você é ladrão, não sei o quê. É porque Ah, muitas pessoas criticam, né? Falam, aquilo para quem vai chegar na igreja, aquilo dá um choque muito grande. Agora, na minha ideia, na minha maturidade, não que o texto não vale. sim, O texto tem uma valia. O texto vale para Israel, mas tem que sabe? ter uma interpretação, Tem que né? ter uma interpretação. Aí, claro, eu sou dizimista há 40 e tantos anos, nunca deixei de dar o dízimo, eu como pastor. Nunca deixei de dar o meu dízimo e a minha oferta. Mas o que é que eu penso na questão do dízimo? O dízimo é um chamado, Johnny. O dízimo é um chamado. Por quê? Veja bem, tem pessoas que não é da igreja, Johnny, e passa lá na igreja e leva o dízimo dele. E gente que está lá na igreja há 20 anos não consegue dar o dízimo. Aí o que que acontece? Você precisa viver pela fé. Então nós vivemos pela fé. Então a gente vê que a pessoa, por exemplo, tem uma bênção especial. Ah, eu não quero dar o dízimo. Tudo bem, então você não vai receber as bênçãos de quem dá o dízimo. As janelas vão se abrir, as portas vão se abrir, são coisas assim. É como se fosse, a grosso modo, um reconhecimento de Deus pelo seu Não, sacrifício. eu tô operado aqui, né? Vou te mostrar Porque, aqui, ó. porque Como é que eu tô aqui? Eu tô operado aqui, ó. Tá vendo? Aí eu cheguei para Deus, digo, Deus, eu não tenho dinheiro para pagar. no caso, não é pelo dinheiro em si, é pelo ato do Não, eu vou te sacrifício. contar uma experiência, o que que é uma intervenção divina, entendeu? Aí eu digo, Deus, eu realmente eu não tenho dinheiro para pagar essa cirurgia. E comecei a orar a Deus. Eu tenho um amigo ali, no meu vizinho, que é o doutor Espírito Santo. E a gente tem uma amizade muito grande. Eu acho que ele me trata assim como filho, né? Eu cuido dele, ele cuida de mim. Eu não fui lá pedir nada para ele. Eu mostrei para ele a minha situação, que eu estava com um pequeno câncer de pele. Sim, E ele disse: Gilmar, precisa tirar. E o que você me recomenda? Não vou dizer aqui o nome do médico que ele me recomendou, tá? sim. Mas ele disse: Gilmar, eu vou te dar uma cartinha aqui e vou te. Você me entregue para fulano essa carta. O camarada, quando recebeu a carta do doutor Espírito Santo, disse: Meu Deus do céu, Espírito Santo é meu amigo. Aí você venha cá, segunda-feira, que eu vou te operar. Aí eu fui, Que bom. não falei para ninguém, Johnny. Ó, fiz uma arte de menino, tá? Não falei para ninguém. Chegou lá, ele me operou. Não me custou nada. Sabe? Eu saí chorando de lá, agradecendo a Deus, porque eu poderia gastar uma média de, claro, uma média de uns R$ 2.000, R$ 1.900 numa operação. Eu fui assim. O carro que eu tenho, eu tinha um consórcio. Aí eu cheguei lá no Banco do Brasil, vim pegar meu carro, o cara me deu risada, zombou de mim. Aí não saiu esse mês, mas o mês que vem sai. Aí eu fui lá no mês seguinte, eu fui lá, dei uma olhada aí, Gilmar, José Bonfim. E brincadeira, né? Meu nome é grande, né? Gilmar José Bonfim Silva. É mais nome do que gente. Ele olhou e disse: Rapaz, seu nome está aqui. Você foi sorteado. Seu carro foi liberado. Então eu vejo assim coisas assim, que são coisas assim maravilhosas de portas que Deus abriu para mim. Deus abre portas por aquilo que a gente oferta, entendeu? Tá? A gente tem uns investimentos que a gente faz na vida das pessoas, na casa de recuperação. Então a gente tem uma média de investimento na vida das pessoas. Então a gente tem um retorno. Aí é igual um banco, né? Aí você telefona para Deus, aí como é que tá meu crédito? Dá pra gastar mais um pouquinho? Aí os anjos vão lá ver o crédito da gente lá. Eu só estou exemplificando, tá? É metáfora, Aí o Gilmar ainda tá com os créditos aqui e tal. pra liberar. Aí eu fui e recebi
a benção. O camarada estava vendendo o carro. Olha aí que coisa, né? Uhum. Esse carro automatizado, tudo que a gente tinha orado a Deus. Ele diz: eu te vendo, pastor, eu fico com a carta do banco. Aí você dá o restante. Aí Deus foi abençoando, foi trazendo. Então, esse carro foi Deus quem me deu. Deus quem me deu. Pelo meu trabalho, pela minha crença, pelo meu investimento, minha intimidade com Deus. Então, é assim que eu penso do que é o dízimo, é a oferta. Para mim, não é obrigação. Para Sim. mim, é uma alegria. Porque muitas vezes as pessoas julgam a igreja por acharem que é considerado como obrigação. É. Mas na sua igreja você ou não. Não, a gente não tem esse caminho. Questão do dízimo, inclusive? Sim, é a questão do dízimo. Às vezes exemplificamos para os irmãos que o dízimo é um chamado. Nós não isentamos ninguém, mas nós não atacamos as pessoas. Então, digo, ó, o dízimo é uma benção. Se você A gente instrui, né? instrui, Mas é com ele e Deus. é você e Deus. Ninguém vai te chamar de ladrão, não é? Tem coisas que a gente fica apavorado, que o camarada não deu dízimo, aí o tesoureiro de certas igrejas Eu vou falar a verdade pra você. vão atrás. Eu não tenho coragem de entrar na Igreja Universal, não. Não fala assim, a gente não pode citar, né? Não, quem tá falando Nome sou de eu. igreja, né? Não, Eita. a Igreja Universal é uma grande igreja, né? Sei que você tem essa importância. Mais de 5 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Mas essa forma que eles falam, como pastora mundial, por exemplo, essa forma mais agressiva. É o jeito deles, né? De cada um, e a gente tem que respeitar. É. Eu respeito muito ele. Eu lembro do pastor Márcio Valadão. A gente aprende muito com o pastor Márcio. O pastor Márcio Valadão, aconteceu o seguinte: perguntaram para ele, pastor, o que o senhor acha de Edir Macedo? Ele disse, né, daquele jeito: oh, meu filho, se eu pudesse ter uma bacia com a toalha e pegar, ia lavar os pés do Edir Macedo e tal, enxugar com a toalha. É um grande homem de Deus. Então, tem coisas que a gente faz, a gente não é bom para uns, mas é bom para Sim. outros, para o reino Tem de esse Deus. papel É. no contexto. Teve a polêmica agora no carnaval da Bem Brasil com a Ivete Sangalo. Não sei Sim. se chegou ao senhor essa informação. Ela disse que Ele tá me testando para ver se eu tenho conhecimento das Sério? coisas. se preparem que tá próximo o apocalipse, entre 5 e 10 anos. Sim. Obviamente, né, essa fala dela entre 5 e 10 anos não foi objetiva no sentido literal, mas como é que você enxerga isso? Tá próximo o fim? Os sinais estão aí, pastor? Estão acontecendo da forma que a Bíblia fala? Não vai se assustar com o que eu vou dizer, sabe, Johnny? Onde eu vejo assim, a vida, para mim, a vida é muito natural. Porque é algo que já é o seu Eu- meio. eu chego pra igreja- Não é nenhuma novidade. Eu né? chego para a igreja e falo o seguinte, falo para eles: chega de vocês ficarem preocupados com o número da besta. Com chip. Um dia era televisão, um dia era papo, um dia era fulano de tal, um dia era Saddam Hussein, um dia era não sei o quê. Chega disso, gente. Há 2000 e tantos anos atrás, quem era besta era Nero. Em toda época, as pessoas achavam que a besta vinha por causa de uma perseguição, certo? Então, esquece disso, vai viver. Botaram o chip na mão, não sei o quê. E, rapaz, é problema de quem colocou. Porque é um problema para ele. Porque se o camarada agora, no mundo dos assaltos, sabe que o cara tá com chip na mão, ou o cara vai levado para passar o chip no banco, ou vai cortar a mão dele e vai levar o chip. E na cabeça o cara vai pegar ele assim pelo. Enfiar a cabeça dele, onde é que tá o chip? Então tem todos esses lados das coisas. Irmãos, vivam, vamos viver os nossos dias. Vai acontecer um dia? Vai acontecer. Então a gente tem que deixar com Deus as coisas acontecerem. Eu não, nem dormi mais hoje, porque a guerra em tal lugar, não sei o quê, rapaz, vão invadir o Brasil. Então, você dorme. Já pensou As assim? pessoas têm muita Agora eu pressa, vou te né? entrevistar, né? E é tudo Você no já, reino já, de Deus. já, já teve essa sensação? Não, Não, De tá medo? vendo? De ficar apreensiva? não. Tá vendo? Eu assisti uma vez um filme, né, que foi o pessoal da igreja. E assim, era assustador, muito assustador. Eu saí de lá morrendo de medo. Mas eu acredito que quando for pra ser, será. E
no tempo de Deus não tem. Mas ela é uma Mas tem que- pessoa mas tem que tá silenciosa. pronta. Mas é assim que a gente tem que Mas aí instruir é o de nosso cada pessoal. um, né? Ir se Vamos preparando. viver cada dia de cada vez, vamos caminhar. Nada de eu ir, eu não quero que ninguém venha assistir o culto porque você está com medo de Jesus voltar Na obrigação. na obrigação. Ah, meu Deus, não sei o quê. Não, vamos viver a nossa vida. E como é que você enxerga isso? Por exemplo, tem gente que. Inclusive, eu vi uma entrevista com. Você perguntou de Baby, você quer que eu responda sobre Baby Pode e tal? terminar. A Baby, ela teve uma experiência com Deus há algum tempo atrás, entendeu? Agora, não só ela, mas muitos cantores e muitos músicos não tiveram aquela força de chegar e dizer assim: eu vou ficar somente com Deus, certo? Porque há uma força muito grande do mamon, do dinheiro, certo? Do mamon. Eu tive nos Estados Unidos várias vezes ministrando, tive principalmente na Inglaterra, e quando terminava a minha conferência, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: pastor, se tu ficares aqui mais uma semana, nós vamos te dobrar os dólares. E na Inglaterra, dobrar as libras. Você sabe que mil libras é 7.000 reais. Entendeu? Eu nunca fiquei nenhum dia, nenhum desses países poderosos. Fui fazer uma conferência na Bélgica, duas vezes, na Bélgica, em Bruxelas. Chegou lá, terminou, não, eu vou me embora. Tenho um compromisso com Deus, com a minha igreja e com minha família. Nunca fiquei um dia. Então, o compromisso que você tem é muito importante. Eu e a minha esposa tivemos em 2011. Sim. Sabe o que aconteceu em 2011, lá nos Estados Unidos? Lembra? Os aviões caíram na torre. 2001. 2000 e... Hum, É. 2001, pastor. 2001. Minha mãe tava grávida. 2001. Então, Eu tava na escola. era 2001, não foi? 2001. Então, em 2001, Eu tava na escola. então, 2001 nós estávamos em Nova York. Tinha nem nascido. Tava lá. Estava lá. Aí nós tivemos um convite, né? Aí a tia Valci, você sabe que é uma mulher muito bonita, ela na Parece americano, inclusive. então a mulher se encantou com ela, porque na loja de noiva queria que ela fosse o modelo para poder colocar os vestidos de noiva na Valci. E aí deu um apartamento para nós e tal. E como eu tinha um trabalho de viagem, passaporte americano e tudo direitinho, né? Daqui você vai para qualquer parte do mundo, né? África do Sul, eu já estive na África do Sul também, Moçambique. Aí o que acontece? Nós fomos orar a Deus. E nós oramos a Deus e Deus ficou em silêncio. Pois justamente em setembro, aquele fatídico, né? Os aviões caíram e bateram na torre onde era que estava a loja que você ia trabalhar. No World Trade Center. Justamente, lá em Manhattan. Caramba. Então você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e você saber que Deus sabe de todas as suas necessidades, de quanto você precisa para você viver. Então Deus sabia quanto eu precisava para viver. Eu fiquei livre daquilo. Então, os músicos que têm esse temor de Deus e não tiveram a coragem de enfrentar o ministério como a gente tem, chegar e largar tudo assim no sentido de não se envolver nas questões mudanas, porque os cachês deles são tudo, principalmente que são pagos pelo governo federal, né? Aquela montoeira de dinheiro que um caminhão não é pouco. Aí estão lá fazendo todo esse trabalho. Aí nós temos a Carla Pérez, o marido dela, Cláudia Leite. todo mundo. Essa menina Menezes, Joelma, tem um vídeo de Joelma. todas elas já tiveram aqui na igreja. Margarete Menezes já teve na missionária fazendo campanha aqui, temente a Deus. Tá entendendo? Poucos tiveram a coragem que Lazinho teve de chegar e vocês sabem, não sei se vocês não sabem, mas Lázaro, a primeira vez que veio a Ilhéus, foi nós que recebemos Lázaro com uma mochilazinha
com um violão, com um CDzinho dentro, e a gente abraçou ele, e ele veio, nós começamos a vida com ele. Entendeu? Então ele teve coragem, se tornou um deputado federal, um cantor super conhecido no Brasil e no mundo, despontou, mas esses não tiveram, o Baby não teve. Agora, Baby tem a palavra? Tem. Ela chegou, disse uma palavra que revolucionou as pessoas que estavam ali. E é uma realidade. Pode acontecer que daqui a 5 anos, 10 anos, nós estamos. Não faço medo a ninguém, mas você está aí a Terceira Guerra Mundial. As pessoas estão esperando a Terceira Guerra Mundial, com as questões da Rússia, da China, a situação da Ucrânia, as coisas. Toda a Europa está se voltando para poder defender a Ucrânia. E aí a Rússia está com todos aqueles armamentos, coisa. Na hora que pipocar um, pipoca o mundo todo, né? Todo mundo sai frito, né? Então, o senhor acredita que esses artistas não renunciaram, né? Não, eles não renunciaram. Eles vivem assim na permissiva, não na diretiva. E falando em renúncias, qual foi a sua maior renúncia, assim, durante essa caminhada? Olha, as minhas renúncias que tiveram foi uma dessas assim, por exemplo, uma oferta de você morar nos Estados Unidos com a família toda, com um apartamento pago, com tudo, e você ter um avião praticamente na sua porta, porque ali em Manhattan tem um aeroporto chamado LaGuardia, que é um pouquinho menor do que o Kennedy, de Nova York. Na porta, e você ter aquele mundo todo para você ganhar tudo em dólar e em euro. Aí foi uma renúncia dizer assim, não, eu prefiro Sim. a paz de Deus, né? Coisa, né? Então, foi a sua maior renúncia. Eu acho que sim, né? Porque naquela época ela fervia de bocado de pessoas, de cantor, de pastores querendo morar nos Estados Unidos, aquelas coisas, né? Aí não deixa de você ser contaminado, né? Mas na hora do vamos ver, de o que você vai escolher. Em algum momento o senhor já foi influenciado por algo que Não, te tirasse do seu caminho? Não, eu nunca fui influenciado. Desde que Mas começou aos 17? mesmo que eu fosse, por exemplo, da América, eu estaria dentro da fé. Eu só não estaria dentro de um plano perfeito de Deus. Sim. Entendeu? Então, O senhor também falou sobre seus filhos. Durante a adolescência deles, houveram algum problema, né? De eles talvez quererem escolher outro caminho? Ou sempre eles seguiram também o caminho? não, na questão, por exemplo, da escolha para pastorado, eu sempre deixei meu filho Livre. sempre livre. Porque é o seguinte, a vida de pastor é uma vida muito difícil. Você tem que viver cada dia, porque as pessoas, muita gente todo mundo pensa, né? Sim. Todo mundo pensa as coisas, como deveria ser isso, como deveria ser aquilo, cada um vai pintar a igreja, cada um, tem que botar azul, pode botar amarelo, outro não sei o quê, botar preto, botar cinza. Não, e o pastor tem que ter uma direção das coisas, né? Então a gente sempre optou por uma firmeza de ensinar o pessoal o que é que a gente quer, não ser dominado. Tem pessoas, quando a gente estabeleceu aqui a igreja, muitas igrejas radicais vieram para botar o tamanho da saia das irmãs. As irmãs não podem vestir calça, não podem cortar o cabelo. Aí a gente foi tudo em cima da Bíblia, onde a gente pensa. Hoje, graças a Deus, as outras estão tudo parecido com a nossa igreja, que se tornou um modelo, né? Mas tinha gente que chegava a ficar a brigar, botar o dedo hoje trazer a fita métrica para ver se a saia estava em cima do joelho. Não. É isso, justamente traz essa pergunta à tona, essa questão do fim dos tempos, do julgamento final, de como será esse julgamento. Eu acho que ele é muito pessoal e não literal de como está ali na Bíblia. Não existe uma régua que vai medir. Exemplo, tem uma pessoa que... Meu avô Davi bebeu uma cervejinha no fim de semana, um copinho ou dois com caranguejo. Exemplo, ele teve uma vida com Deus.
vai para o inferno, no caso de uma cervejinha, essas questões. A Cláudia Leite faz o show dela, mas suponhamos que ela tenha a vida com Deus. Então, essas questões individuais, como é que o senhor visualiza isso? É uma coisa assim muito pessoal, né? Que a gente acredita, por exemplo. Eu acredito muito na questão da fé, certo? E a questão da fé e a questão das obras é muito diferente. Então, eu acredito que se a pessoa ela foi salva pelo Senhor, ele teve uma experiência de salvação, a sua vida, ela é uma vida salva pelo Senhor. Ninguém te arrebatará da minha mão. Então, quem sou eu para julgar uma pessoa porque ela não conseguiu vencer, por exemplo, a vida toda ela não conseguiu vencer o cigarro? Ah, eu como Deus, eu vou te jogar nos infernos porque você não conseguiu deixar seu cigarrinho. Eu como eu como ser humano não teria coragem. Imagine Deus, um Deus de amor. Então, são coisas assim, nós estamos ensinando alguém a tomar as coisas? Não. Libertamos as pessoas que querem. Mas se elas não conseguirem, nós deixamos o julgamento com Deus. O julgamento com Deus. Porque Ele que sabe o coração, né? porque maior do que cerveja e bebida e droga, não sei o quê, é o quê? As mentiras, tantas coisas, né? Enganar o próximo, enganar as pessoas. Uma coisa que eu detesto é esse speed de enganação, chegar a enganar a pessoa. Vou falar das viagens. O senhor também promove várias viagens aí, mundo afora, Israel, entre outras. Queria que você falasse um pouco sobre essas experiências, como é que funciona, para quem quer participar, É. A gente. quais são os roteiros, quais são os destinos em geral, como é que funciona. As viagens, elas surgiram, né? De uma maneira assim. É de Deus, né? Você se conheceu o apóstolo Edilson, lá de Vitória da Conquista, uma pessoa muito querida. E ele chegou lá na igreja, ligou para os irmãos: irmãos, eu quero levar Gilmar comigo para Israel. E, rapaz, eu pensava em ir para Israel, mas não tinha ideia assim. E aí, o que os irmãos acham? Eu vou dar uma oferta. Aí ele foi e deu uma oferta. Aí, algum irmão quer me acompanhar na oferta? Aí os irmãos acompanharam na oferta. Eu sei que eu saí daquele culto do domingo que ele estava lá, eu acho que era um domingo de ceia, tal. E eu saí com a viagem já marcada. Claro, naquela época os custos eram muito menores, né? O dólar estava bem baixo, né? Hoje o dólar está R$ 5 cada dólar, né? Mais ou menos uma média. O dólar estava 3, 2 e pouco. Daí a gente foi para a viagem. Quando eu fui para a viagem, em 2000, em 2011, eu recebi um pastor que estava comigo no Egito. Ele veio lá para casa e tal. E aí ele recebeu um telefonema. Veja como é que as coisas são naturais, Johnny. Quando Deus tem algo para você, olha o estúdio lindo que você tem aqui. Né? Muito maravilhoso o seu estúdio. O seu trabalho que você faz. Todo mundo ouve, todo mundo assiste. E ali ele falou: Gilmar, tem uma empresa da Gurion, tu está fazendo uma viagem especial com liderança. Você quer ir? Eu posso colocar 2 pessoas. Aí vai ser só o custo de passagem. Aí, ó, gente, você sair de São Paulo pelo avião da Emirates, pagando somente uma passagem, vê se não é milagre, né, André? Aí eu e Gildo. Aí eu e Gildo, nós nos inscrevemos, Deus abençoou, a gente conseguiu o dinheiro da viagem, alguns dólares que os irmãos ofertaram, mas nós ganhamos a viagem toda até a água. A gente não pagou. Nos hotéis. Aí nós fomos para Dubai. Olha, a gente desceu em Dubai, a gente conheceu Dubai. Nós conhecemos a Jordânia, nós fomos para a Jordânia, passamos dias na Jordânia.
tive na oportunidade onde Moisés viu a terra prometida de lá, né? O Monte Nebo, e via Jerusalém, Jericó, tudo. E Moisés não entrou na terra, né? Aí, e aí depois nós entramos em Israel, via Jordânia, passamos em Israel. Tudo pago, tudo pago. Aí Deus fez algo assim tremendo. E aí eu comecei a fazer a viagem. Quer que eu achei? Quer que o pessoal de Ilhéus achou? Pode falar. Louco. Quem é que vai querer viajar com Gilmar? E Gilmar sabe inglês? Rapaz, rapaz, vou dizer uma coisa. O povo não gosta que ninguém vá para cima. O cara quer ver o cara ali, naquele patamar. Quero te ver bem desde que seja Não, melhor que você. ele fica ali desde que fique nesse patamar, porque ele não consegue ver uma pessoa crescer. Eu amo as pessoas que elas crescem, porque é sinal que estão crescendo comigo. Acho que eu levei umas 13 pessoas para Israel, primeira vez. Aí o pessoal, Gilmar sabe inglês? Rapaz, eu já viajei o mundo todo. Então, as coisas básicas de viagem, de inglês, a gente conhece. Eu já estive na África do Sul, a África do Sul fala inglês. América, quantas vezes eu fui para a América, pelo amor de Deus. E a gente estava sempre com preletores americanos, enfim. Aí, no ano seguinte, eu levei o dobro de pessoas. No outro ano, fui levando. Foi 30, 40, tal. Já chegamos a levar 60 pessoas para Israel. Nossa, começou com 13. É, eu comecei a dar problema para os aviões. Por quê? Você tinha um grupo grande. Então, logicamente, a empresa comprava aquelas passagens. As quantas passagens naquela promoção, né? Que comprava, né? Aí, mas não posso vender essas passagens somente para vocês. Queriam pulverizar a passagem. Porque quem compra primeiro, né? Eles ganham na procura, na Da oferta. Né? procura, justamente. A gente comprava no preço mais acessível e passava para o pessoal o preço. O preço de Gilmar é bom, o preço de Gilmar é bom. Eu fui levando as pessoas e graças a Deus a gente sempre trabalha com uma coisa. Pronto, aí eu comecei a fazer Paris, Israel. Agora tem uma agência de viagens agora, né? Nós temos uma equipe de viagem, nós somos agenciadores. Eu, Gildo, Pedro, nós somos agenciadores. Nós somos ousados, né? Aí o que acontece? Nós hoje, pela capacidade que nós temos hoje, a gente se organiza e vê a melhor preço que tem as empresas. Entendeu? Sim. Essa empresa tem o melhor preço. Então eu vou com essa empresa. São empresas firmes no mercado, que nunca nos deu trabalho. Pronto, aí depois o pessoal fala, para Gramado, pastor, e tal. Aí eu comecei a fazer as viagens para Gramado. Estou fazendo as viagens. Quem quer viajar comigo para Gramado? O trabalho de grupo, você viajar sozinho com as pessoas, é muito diferente, mas eu já tive em Gramado umas 10 vezes em Gramado. Então, Viagens nacionais e internacionais. E agora eu estou com a viagem para Gramado, vou levar o pessoal agora, 21 a 27 agora. O grupo já está fechado. Agora eu estou abrindo um grupo para o Natal Luz. Que é uma loucura. Esse ano agora. De ir. Esse ano, em novembro. O Natal Luz vai de outubro até janeiro. Vê que o Natal lá é espichado, né? E uma época um pouquinho mais caro que as coisas normais, mas a gente já vai fazendo o grupo. A gente se organiza, fecha um grupo, que aí a gente dá aquela assistência. Viajar junto para o aeroporto, transfer para Gramado, ida e volta, hotel 3 estrelas, café da manhã, os passeios, enfim, tudo lindo, né? O pessoal reclama muito dos eventos gospel em Ilhéus, que tem falta. Realmente é uma realidade. Antigamente, Ilhéus tinha grandes shows. Diante do Trono, Aline Barros, entre outros. O próprio Lázaro. O Vem Louvar, vinha na Crescente, acabou também. Enfim, você não se vê eventos gospel na cidade. Você remete isso aqui. Eu acho que é o seguinte, a Covid mudou muita coisa. Mas mesmo antes já não tinha tantos. A Covid
veio para colocar muita coisa assim, não sei se em ordem ou desordem, né? Porque todo mundo ficou sem dinheiro. Todo evento precisa precisa de investimento. Então, os trabalhos que a gente teve antes da Covid foram investimentos que a prefeitura, com muito custo, fazia os investimentos. Aí sim, então a gente conseguia trazer esses, não sei se você sabe que muitos deles vêm pela Embratur, não, qual é a empresa? Bahia Tursa. Betus. Bahia Tursa. Então, a Bahia Tursa já tem uma lista de cantores. Nem todos que você quer, você consegue. Ah, nós queremos fulano de tal, mas nós temos esse aqui, vocês querem? Aí, o que aconteceu foi isso. Sabe quanto é que custa, por exemplo, um cantor para vir aqui? Você tem ideia como é que está É caro. o mínimo é 70 mil reais que se paga para um abençoado desse vir para cá. Então é caro. Não é caro, gente. É muito caro. Né? Você vai tirar aí pela média salarial das pessoas e tal. Não é brincadeira. Nós já fizemos grandes eventos, continuamos fazendo os eventos no centro de convenções. Você é contra esses valores altos dos artistas gospel? Eu acho que a majoração é muito alta. Muito alta. Nós fazemos o Filhas do Amor. Sempre trouxemos Ludmilla Febre, veio 2 vezes aqui. Mas é por conta da igreja mesmo. Esse aí nós fizemos por conta da igreja e biletado. Se não desse certo, nós pagávamos. Sim. Aí, por exemplo, já teve evento que a gente gastou 90 mil. Quando nós trouxemos Ludmilla Fé, 1.200 pessoas. Quanto que deu o evento? 92. As pessoas acham que nós ganhamos muito dinheiro, Dinheiro, mas né? não ganha. Porque, ó, se trabalha com som, você sabe. Quanto é que é um som bom hoje? Cara, isso. Mais de 20 mil reais. É caro. Certo? Aí vai botar a iluminação. Quanto é que é a iluminação? Mais outra pancada. Aí você vai. Só de som e iluminação, você vai gastar quase 30 mil reais. Para trazer um cantor. Tal. Soraya Não Moraes. baixo. Tudo. Sem contar com o imprevisto. Justamente. Então, algumas coisas que a gente fez antes do Covid deu mais resultado do que depois. Porque muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu investimentos, muita gente Agora que tá começando a voltar a respirar. está voltando a respirar. Né? Nós tivemos um trabalho com o último que nós tivemos. Tivemos uma cantora muito boa, uma pequenininha, é muito conhecida, que eu até esqueci o nome dela agora. É tanta cantora, viu? Lembra quando o Dedé veio aqui? Dedé? Nós trouxemos do Dedé, rapaz. Dedé dos Trapalhões. Eu sou um cara Agora ousado, ele viu? não tá mais evangélico, não, né? Não, ele tá. Tá ainda. O negócio do Dedé, tudo é idade. Você vê como é que tá o Didi? O Didi tá O triste. Didi Didi tá. Bichinho. Ganhou aqueles vídeos do Dedé. Tá um gatinho dele. Mas nós trouxemos o Dedé, nós trouxemos o Bozo. Lembra? Lembra, já esportes. Então, nós trouxemos o Bozo, enchemos o ginásio de esporte. Rapaz, quem vê pensa que eu tô velho assim, né? Não, É, você vê, as pessoas não olham o histórico da gente. As pessoas olham, gostam de fazer uma crítica. É por isso que eu disse para você. Deixei meu filho muito bem. Meu filho passou em engenharia elétrica e foi estudar no Rio Grande do Sul, na faculdade da Fevale. Estava lá, estudando. Chegou lá, ele teve uma experiência com Deus. O pai, Deus falou comigo. Meu filho, não reclama com Deus. Atende. Ele foi, largou tudo, foi para o seminário. Tal. Hoje ele é um pastor, junto com a gente na igreja. Depois ele se formou em psicologia, graduado de atendimento, tem uma clientela maravilhosa. Morou na Inglaterra, fala bem inglês. Então, meus filhos, eles são pessoas que são preparadas para o mundo.
O senhor tem quantos filhos? Eu tenho dois. Tenho uma menina, que é a Gabriela, e o Gildo. A Gabriela é formada também, né, em design gráfico e está estudando as línguas estrangeiras. Ela foi sorteada, você vê como é que as coisas é natural que a gente tem que ter. Ela foi sorteada pela faculdade para representar a faculdade na China, passou 6 meses na China, com tudo pago, Júnior. Chegou lá em Macau, a faculdade reservou para ela uma divulgação do trabalho da faculdade na língua portuguesa. Na China, ela ganhou 10 anos de passaporte da China, um visto, E tá querendo ir pra lá. e viajou para lá. Não, mas ela quer ir para lá para poder fazer mestrado, né? Ela é metida, né? Ela, Gabriela são assim. ela é cheia de coragem, entendeu? Ela foi para Belo Horizonte estudar, passou no Enem, chegou lá, ela passou, disse, eu vou. 17 anos, ela foi sozinha Mas para Belo o Horizonte. significado do nome Gabriela é mulher forte de Deus. Então, é anja. Tá vendo? São coisas assim. Fala, pastor, dos ministérios lá. Tem ministério de dança. Nós temos vários ministérios na igreja. A igreja é uma igreja moderna, uma igreja velha, mas uma igreja super moderna. Nós temos um ministério de dança. Hoje nós temos o Exército Kids e o Exército da Paz, que já tem mais de 20 anos na igreja. Tem grupo de dança, né? São fantásticos. Vocês talvez não saibam, mas nós temos o Exército da Paz. Se você olhar no Eu sei, no você YouTube, mostrou. Tá... já tem mais de 200 mil visualizações das danças delas. É 10 mil, é 100 mil, coisas saídas daqui da igreja. Dos congressos que são feitos, são filmados, tudo. Então, nós temos uns 6 grupos de louvor na igreja, o trabalho da mocidade, o culto de domingo de manhã com a Paula, um trabalho excelente. Ainda tem os encontros com Deus? Tem os encontros com Deus, todo ano tem um encontro com Deus. Então, o trabalho funciona. Nós temos um trabalho da família com o pastor Fábio, a pastora Vanusa. Então, a gente tem toda essa estrutura, é uma igreja estruturada. A pessoa chega lá na igreja com criança, de 0 a 6 anos. Aí você tem as salas, tudo com ar-condicionado, bem organizado, com televisão, com televisores, né? Tudo. Eu levo, às vezes, uma pessoa, Gilmar, vocês têm tudo aqui? Temos. Porque quando a gente não tinha, a gente sonhava em ter o melhor. Então a gente tem o melhor para nossas O crianças. senhor visualiza hoje a igreja, o ministério em geral? Se você olhar lá atrás, está no momento que você esperava? Você diria que chegou no que o senhor sonhou? Eu acho assim, sabe, que a gente poderia ter mais. Porque a igreja vinha num pique assim, muito grande. Essa tal de Covid deu um freio assim, em todo mundo, né? Sim. Entendeu? Então o senhor almeja mais e mais ainda, né, pra igreja. Eu acho que agora a questão dos livros, vai escrever mais. Digo, não, rapaz, Gildo já está escrevendo os livros, já chegou a 8 ou 9, já passou de mim, agora é a vez dele. Entendeu? Eu acho que é por aí o caminho. Ele está fazendo um trabalho, fez um livro agora sobre as redes sociais, você precisa ver. Ah, eu vou querer ver, sim. Trazer para Tem você. muito conflito dentro da igreja entre os irmãos, porque a igreja é mista. Tem a galera mais tradicional, que é daquela época antiga, e tem muita gente jovem. Com nova Não modalidade, tem, Cristiano não. Louvor, que tem essa moda agora da igreja das paredes pretas, do worship, do estilo musical. Não, lá na Há igreja, conflitos? não tem essas coisas não, porque eu trabalho com a igreja como uma grande família. Então, o entrosamento das pessoas de mais idade acabou adotando aqueles meninos e meninas como filhos. Hoje nós somos uma igreja com quase 1.000 pessoas. Entendeu? Membros. Membros, Hoje na sede nós temos só na sede nós temos uma média de 400 a 500 pessoas na sede. Por exemplo, o culto de manhã e o culto da noite, se juntar, não cabe na igreja. Fica a gente em pé ou do lado de fora. Tá entendendo? Então, nós não temos esse conflito na igreja. Graças a Deus. Princípio e tal. O negócio da dança, não sei o quê. A dança é uma arte. Poesia é uma arte. É ou não é? Sim. Está na Bíblia. Música é uma arte? Está na Bíblia. Então, dançar
Miriam dançou. Só se o cara esconder que Miriam dançou, gente. Tocou tamborim, Miriam, a profetisa. Então, você vê todos esses movimentos, né? E as pessoas têm uma conscientização muito bíblica de viver a harmonia, entendeu? Quem tem suas igrejas pretas, que fique com as Tem os convicções. críticos que falam porque é uma coisa que mexe mais com o sentimento ali do que a adoração a Deus em si, que é mais para emocionar, criar, gerar Então, uma eu acho- atmosfera eu de. É a atmosfera. eu acho que é uma moda. Para mim, é uma moda que veio e que vai passar. Amanhã a parede vai ser rosa, a minha já é azul, vai ficar azul, né? E azul Mas tem das iluminaçãozinha cores lá, tem iluminaçãozinha Não, boa, pra dar é o- muito diferente você Sim. pegar e colocar, por exemplo, aqui tem um cinza bem escuro, você colocar para poder dividir, ajuda. É mais a questão estética do que. Lá nós temos o altar todo, ele é todo com preto e branco, onde vai colocar a mensagem, vai focar no branco, vai aparecer as mensagens. Mas, por exemplo, alguns acham suas bondades e outros acham que não. Tem pessoas que exageram. Tem um colega que foi visitar uma igreja, ele foi convidado. Ele estava na frente, o pastor não viu ele lá. E o pastor procurando, mas meu Deus, será que fulano chegou? E aí e o cara veio com uma lanterninha, igual ao cinema do Santa Clara antigamente, né? Aí, pastor, ele está aqui. Porque tem iluminação técnica e tem a iluminação que é É, para gerar um sentimento, uma emoção. olha, você sabe que a maior alegria da igreja, sabe qual é? Diga. O sorriso. Você não consegue, na escuridão, ver o sorriso do Sim. Johnny, o seu sorriso lindo, Gabriel. Ninguém tira da minha cabeça um negócio desse. Vai cumprimentar um irmão e tal. Aí, o irmão, você não consegue ver o sorriso dos irmãos? Não consegue. É uma coisa muito simples, né? Respeito quem tem essas coisas todas. Mas eu, de preferência, não quero lá comigo, não. Tá ficando tradicional, isso, não? Tô não. Não, tô brincando. Não. Falo isso porque a igreja missionária. Não, porque eu A missionária é o contrário disso, vem na Eu vertente. poderia seguir a Lagoinha de Belo Horizonte, quando o pastor André colocou lá, porque eu sou muito vinculado a eles lá de Belo Horizonte, né? Pelas amizades que teve. Não, eu acho que ele seguiu o caminho dele, eu sigo o meu. Coisa, né? Respeito eles todos, todas as Cada pessoas. igreja com sua E identidade, né? eu respeito elas, todas elas. Maravilha, Gabi. Mais uma coisa a acrescentar? Não. Finalizar perguntando qual a sua passagem favorita da Bíblia e o porquê, e deixar uma mensagem para nossos ouvintes internautas. Olha, eu gosto muito do texto tradicional. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não terei falta. Então, quando a palavra de Deus diz assim, o Senhor é o meu pastor, então ele, que é o pastor, ele cuida, ele tira os carrapichos, ele providencia água limpa, não é? Ele sara as feridas das ovelhas. Então, toda essa visão que eu tenho de proteção do Senhor com a minha vida, com o rebanho, com a família, a gente tem experimentado esse cuidado de Deus assim, maravilhoso, né? Eu fico feliz de estar com você, tenho você assim como um filho querido do coração, né? E que Deus possa te abençoar muito, muito em tudo, para a glória do nome de Jesus. Amém. 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 A gente fica por aqui, né, Lucas? Nos vemos semana que vem, Gabi. Sim, no próximo episódio do podcast. Nosso segundo, agora iniciando o ano, né? 2024 tem muita coisa, né? Muito convidado. A gente agradece a presença do Senhor. Foi um prazer recebê-lo aqui. Nossa, e marcar a gente para Israel. É uma honra. Vamos levar vocês aí. Maravilha. Você que está acompanhando a gente, nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.